mal manuseada, quando ignorada, né? Quando utilizada da forma errada, isso aqui é capaz de tirar a vida de uma pessoa facilmente. Porque quem projetou... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. E como sempre, é uma enorme, grandiosa satisfação ter você aqui conosco. Na realidade, a sua presença, a sua participação é o que nos motiva, é o que nos encoraja, é o que nos mantém aqui firme e forte, produzindo cada vez mais e mais conteúdos de segurança e saúde no trabalho. Esse trabalho aqui é para você. Então, muito obrigado pela participação. E vamos lá. Quero iniciar agradecendo o carinho a qual tiveram com o nosso material anteriormente. Muito obrigado pelos likes, pelas inscrições e pelos comentários a qual vocês fizeram no vídeo anterior. Saiba que isso só fortalece esse trabalho. Na oportunidade de hoje, eu trago para vocês mais um vídeo de um DDS a qual participei. Trata-se do DDS motivacional com o tema segurança na operação com lixadeira. Lixadeira, equipamento elétrico, rotativo a quente e muito perigoso. Acredito que você vai gostar. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, se esse vídeo te atender, se você gostar desse material, não esqueça, pessoal, dê o seu joinha, faça seu comentário positivo e a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para nós. Você que não se inscreveu, se inscreva. Você que já está inscrito, se puder compartilhar o link para que um colega da área de segurança e saúde no trabalho ou de outras áreas possam se inscrever também, com certeza você vai estar fortalecendo esse trabalho. Lembre-se, estamos diante de um desafio a qual precisamos atingir um número X de inscrição para tornar esse canal aqui um canal profissional. E para esse desafio, conto com todos vocês, ok? Meu nome é Rômulo Veras e esse aqui é o canal Motivando com Segurança e Saúde no Trabalho. E vamos que vamos! Bom dia! É verdade, de tomar como exemplo a lixadeira. Porém, sabemos aí que não se limita na lixadeira. Tem mais coisa, né? Mas eu tomei a liberdade de falar sobre a lixadeira porque é um item muito importante. É o item que desencadeia bastante assunto importante de segurança do trabalho, ok? Então vamos lá, lixadeira. O primeiro assunto aqui será a lixadeira. Propósito da lixadeira, equipamento elétrico rotativo, perigoso. Qual o propósito disso aqui? O propósito é desbastar, cortar, biselar. Qual material? O ferro, o aço. É um material resistente. A lixadeira ela foi dimensionada de tal forma que ela corte o ferro. A pergunta é: a lixadeira corta o homem? O que vocês me dizem? Corta o ser humano? Corta, pessoal. A lixadeira parte o ser humano ao meio. A lixadeira é um equipamento capaz de tirar uma vida. Você sabia que esse negócio aqui tira a vida de uma pessoa? Quando mal manuseada, quando ignorada, quando utilizada da forma errada, isso aqui é capaz de tirar a vida de uma pessoa facilmente. Porque quem projetou para cortar o ferro, é para cortar o aço. O ser humano de carne, osso e sangue não é nada perante a lixadeira. A lixadeira acaba com a tua vida. Portanto, sabendo disso, é importante respeitar as regras de segurança. Onde a primeira regra seria o seguinte: qualquer um pode operar a lixadeira? Resposta: não. Tem que estar capacitado, autorizado, treinado, experiente, uma função hábil para isso, Tem que ter lá a experiência para operar isso aqui. Isso aqui na mão de pessoas desavisadas, destreinadas, pessoas mal intencionadas, isso aqui se torna o quê? Uma arma. Uma arma que tira a vida de alguém. Portanto, não é qualquer um que pode operar lixadeira. Para operar lixadeira tem que ser o cara capacitado, autorizado, treinado, que tem a profissão para isso. Tudo bem? E para operar lixadeira tem regra. A primeira regra de todas é o checklist. O operador ele deve inspecionar a lixadeira. Inspecionar de tal forma que veja todos os componentes do equipamento. Se estão íntegros, se estão no lugar,
ok? Se tem condições de operar. Por exemplo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um cabo. Eu posso fazer qualquer tipo de ligação na minha lixadeira, pessoal? Não. A ligação na minha lixadeira tem que ser desse modelinho aqui, o stack, né? Esse modelinho industrial, onde nós acoplamos a uma fêmea de um painel e eu tenho a energização do equipamento ou a extensão, ok? Para ligar tem procedimento. Para inspecionar, eu observo toda a integridade. Começa aqui da ligação stack, o cabo tem que estar em perfeitas condições, não pode ter dano, não pode ter avaria, não pode ter exposição do cobre, não pode estar rompido o isolamento. A extensão do equipamento tem que estar aérea, isso é muito importante, né? A estrutura do equipamento não pode ter dano, trinca, não pode estar faltando alguma parte de tal forma que eu enxergue até os componentes elétricos lá dentro. Ele tem que estar todo parafusado, todo íntegro, ok? O empunhador, que ele é móvel, ele tem que estar aqui, tá? Porque o empunhador é o que vai garantir estabilidade, pessoal. Embora ele pode ser trocado de um lado para o outro, mas se eu operar sem, não terei estabilidade. Então o empunhador é muito importante. A proteção coifa é primordial. Jamais eu posso operar esse equipamento sem a proteção coifa. A proteção coifa é o que vai garantir duas coisas, né? Direcionamento da limalha incandescente, direcionamento de ruptura de disco. Falando nisso, o disco é extraordinário, porque o disco tem muita regra, ok? O disco não pode ser desviado da função. O disco de corte é para cortar. O que é para desbaste é para desbastar. Embora sabemos que há discos que fazem as duas finalidades. Mas, por exemplo, esse aqui é para corte. Eu não posso desbastar com esse disco de corte. Eu não posso manuseá-lo num ângulo que possa comprometer a integridade dele. Pessoal, se um disco se romper, ele tem algumas características. Por exemplo, o disco se romper, ele pode se romper e ser projetado em alta velocidade, alta temperatura e pérfuro cortante. O disco, ele adentra perfeitamente ao corpo do ser humano. O disco rompido tem toda a capacidade de adentrar o teu pescoço, tá? Ao teu abdômen, a tua face, ok? Isso aqui adentra o corpo do ser humano com facilidade. É projetado em alta velocidade, alta temperatura, né? Então, para operar a lixadeira, eu preciso valorizar o disco. Não pode ser qualquer disco, não pode ser disco vencido, disco trincado, disco que não é para aquela finalidade, ok? Então, a proteção coifa é muito importante. Para os operadores mais experientes, sabe que em dado momento da operação, é comum que a lixadeira dê certo tranco. E você tem que ter um macete para controlar isso. Se ela der um tranco, pode atingir um de nós, que é o operador, ok? Se atingir o operador, vai causar uma lesão possivelmente fatal, né? Então tem vários detalhes da lixadeira que eu preciso observar. Uma coisa muito importante, pessoal, muito importante, está sendo aplicada em norma já, em regra interna da empresa, né? O botão homem morto. Porque até pouco tempo não era obrigatório o botão homem morto. Mas atualmente a lixadeira, ela precisa de autonomia do operador. Mas antes, você ligava a lixadeira e com a trava do botão de acionamento, era possível mantê-la ligada. Você não precisava se preocupar em ligar novamente ou desligar. Você mantinha ela ligada com a trava do botão. Porém, acontecimentos como a queda de energia, acontecimentos como os maus súbitos, tropeços, né? Algum deslize do funcionário fazia com que ele caísse por cima da lixadeira. E o botão trava estava acionado, onde a lixadeira por conta própria machucava o trabalhador. Por quê? Porque o botão trava estava acionado. Em contrapartida, acabou a energia, né? Aqui que acontece? Você larga o equipamento de qualquer jeito, porém o botão trava está acionado. Quando o equipamento voltar, ele vai dar um tranco
vai dar um salto e se alguém estiver próximo, pode se machucar. Pessoas amputaram dedos, mãos, sofreram lesão em abdômen, tornozelo. Uma série de fatores aconteceu para que surgisse uma regra onde o botão homem morto é obrigatório, ou seja, tira-se a trava. Liguei a lixadeira, ou seja, apertei, funcionou, soltei, desligou. Autonomia do operador. Apertei, funcionou, soltei, continuou funcionando, não tem autonomia, né? Então hoje a gente fala bastante no botão homem morto, né? Ou seja, tem total autonomia do equipamento. Mas esse é o equipamento, né? Essas são as condições do equipamento. E quanto a vocês, pessoal, sabemos aí que EPI não evita acidente. EPI ameniza as lesões causadas pelos acidentes. Mas quanto ao uso desse equipamento, existem EPIs obrigatórios. Por exemplo, né? Protetor facial. Olha, eu uso óculos, Rômulo. A fagulha incandescente, ela não vai atingir meu olho, mas vai atingir a face. Ela pode passar por trás do óculos. Por essa razão, o protetor facial de caráter obrigatório. Até mesmo no eventual rompimento do disco, o protetor facial vai amenizar o impacto contra a tua face. Avental. Avental é muito importante. A limalha incandescente em contato com o uniforme vai fazer com que o uniforme entre em combustão. Mas em contato com o avental, ela vai restringir essa combustão. Então você tem que ter avental, tem que ter uma luva de couro, né? Dependendo do que você está fazendo, tem que ter mangote e até perneira. A questão da respiração é importante. Existe o EPI chamado máscara, PFF1 ou PFF2, e tem que usar máscara, porque a operação com lixadeira gera poeira, tá? Gera fumos. A audição é muito importante também. Pessoal, então nós vimos hoje que a lixadeira é um equipamento elétrico, rotativo, a quente e extremamente perigoso. Aliás, partindo do princípio que a lixadeira pode tirar uma vida ou pode tirar inúmeras vidas, nós temos que entender que este equipamento, na mão de pessoas desabilitadas, na mão de pessoas mal intencionadas ou pessoas que não têm treinamento e capacitação para operar esse equipamento, a lixadeira deixa de ser uma importante ferramenta do trabalho a quente para se tornar uma arma. Portanto, não custa lembrar, não é qualquer pessoa que pode operar esse equipamento. Para operar esse equipamento tão perigoso, tão importante, é necessário que o trabalhador seja alguém capacitado, habilitado e autorizado pela empresa. E este profissional deve ser conhecedor que, antes de operar a lixadeira, é necessário preencher um documento muito importante chamado checklist, que também é conhecido como uma grande ferramenta de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, é necessário conhecer o processo seguro, que parte do princípio até da ligação da lixadeira. Como ligamos uma lixadeira? É sabido por nós que a lixadeira não pode ser ligada de qualquer forma nem em qualquer local. Primeiramente, para que se ligue uma lixadeira é necessário que este equipamento tenha lá o plug stack. E esse equipamento ele tem que ser ligado num painel de distribuição devidamente liberado pela empresa. Pois este painel de distribuição oferecerá todos os requisitos de segurança quando se fala no risco elétrico. Ainda, o operador do equipamento deve ter uma preocupação especial com a integridade física do cabo e seu dimensionamento, garantindo que o mesmo seja sempre dimensionado de maneira aérea, não permitindo o contato físico de pessoas ou de estruturas com o cabo. O operador deve ter uma preocupação especial também com os EPCs da lixadeira, ou seja, a proteção do disco, a proteção coifa ou até mesmo o empunhador. De maneira alguma, este equipamento deve ser operado sem a proteção coifa e sem o empunhador. O operador também deve garantir que o disco é apropriado para aquela atividade e que está em boas condições de uso. E é muito importante que o operador elimine velhos vícios de ato inseguro, por exemplo, a retirada do disco. Pessoas que ignoram o procedimento de segurança tendem a retirar o disco com a mão,
ou seja, transforma a mão numa ferramenta de trabalho, dando tapas no disco, quebrando qualquer procedimento de segurança. Onde sabemos que a forma correta de retirar um disco é com a chave apropriada, a tão famosa chave Pinus, essa que está aparecendo aí. O operador do equipamento deve ser consciente que não é permitido retirar o disco utilizando outro método além do método apropriado, que é a utilização da chave Pinus. E um outro ponto muito importante a se mencionar é que o operador deve ter consciência de que quando o disco utilizado se desgastar e chegar até um ponto que não dá mais para utilizar na lixadeira grande, jamais nós devemos aproveitá-lo na lixadeira pequena, porque o RPM é diferente. Além do mais, todos os EPIs devem ser utilizados. Exemplo, vestimenta de couro, proteções auriculares, protetor facial, óculos de segurança, máscara. E não se esqueça, a sua segurança em primeiro lugar depende de você. Valorize-se! Muito bem, pessoal! E esta foi mais uma troca de experiência concluída com sucesso. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Lembrando que as operações com lixadeira continuam sendo um dos trabalhos que mais promove acidente grave na área da indústria. Então todo cuidado é pouco. E se você gostou desse vídeo, se de alguma forma esse vídeo te ajudou, por favor, não se esqueça do joinha, não se esqueça do comentário positivo e não se esqueça da inscrição, que é a grande garantia do próximo vídeo, a grande garantia que esse canal continue, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela permanência, pela paciência, tá? E até a próxima!